Quem nunca foi numa festa, num evento, em algum lugar e de repente toca um forró? E aí você tá doido para entrar e dançar, mas vem alguém te tira para dançar e você travou. Ou por vergonha, por timidez, ou porque fala que tem dois pés esquerdos. Enfim, se você acha que tem algum desses problemas, fica tranquilo. É muito mais fácil de resolver do que você pensa. Meu nome é Marcelo Leal, eu sou professor, coreógrafo e bailarino, tenho mais de 30 anos de experiência, fui um dos precursores da dança de salão aqui em Florianópolis, passaram por mim mais de 10.000 alunos e alguns deles são professores hoje. A maioria dos alunos que começaram comigo, mesmo quem está dando aula hoje, esses professores passaram por um processo que no início ficavam mais tímidos, mais acanhados, mas eu vou te dar daqui a pouco algumas dicas que você vai já mudar a sua forma de pensar e, quando tocar algum forró, vai criar coragem para dar os primeiros passos ou melhorar muito a forma com que você já dança hoje. E você vai ganhar essas dicas mesmo que você não compre o meu curso. Como eu estava falando para vocês, muitos alunos e até eu mesmo já passei por momentos que eu fui tirar alguém para dançar, tocou um forró, tirei alguma dama para dançar, aí quando tinha alguém me olhando, já dava aquele friozinho na barriga, eu já não sabia o que era, mas simplesmente era falta de segurança. E quando eu ia tirar alguém para dançar então? Eu sempre tinha essa insegurança, mas eu arriscava assim mesmo. A maioria das vezes eu tomava um não. Essa postura já de medo e receio já me levava a levar de cara um não quando eu chamava alguém para dançar. E isso me acompanhou por vários momentos da minha jornada dançando. Mas essa questão da postura, de como você vai encarar, né, a dança, ou como você vai encarar o baile, ou como você vai encarar as pessoas quando você quer dançar com alguém, é isso que nós vamos trabalhar e vamos mudar em você nesse curso. Se você é inseguro, você vai ganhar mais segurança para poder executar os movimentos. Se você já é seguro, você vai adquirir uma técnica melhor para aperfeiçoar mais a sua dança. E quando eu comecei a dançar, eu fazia aula quase todos os dias. E naturalmente chegou uma hora que me chamaram para ser professor na Casa de Dança Carlinhos de Jesus. Nessa época, eu observava muito tudo o que acontecia, a forma com que as pessoas dançavam, e através dessa observação, eu comecei a notar quem evoluía mais, quem evoluía menos e o porquê que essa pessoa evoluía. E foi assim que surgiu o meu método Corpo Confiante, um passo a passo pensado para quem quer dançar a dois, mesmo começando do zero. Um protocolo prático que começa desbloqueando sua mente e seu corpo e termina com você se sentindo pronto para dançar com qualquer pessoa em qualquer lugar. E eu costumo dizer que a dança é difícil porque é fácil demais. Mas o que é fácil demais? É fácil demais você entender um método, uma dinâmica. Você sabia que qualquer dança popular, e as danças que nós estamos falando, como o forró, o bolero, o samba de gafieira, a salsa, a bachata, essas são danças que são danças populares. Como as pessoas aprendiam a dançar antes? Saindo para dançar. A academia veio para abreviar esse tempo que você vai levar para aprender a dançar se você só saísse para dançar. Você concorda comigo que toda dança popular ela trabalha movimentos que são do nosso cotidiano? São movimentos como caminhar, como você trabalhar algumas coisas que são simples. Passo básico é o dois para lá, dois para cá. É um deslocamento simples. Então, quando eu falo que toda dança popular trabalha movimentos que são do nosso cotidiano, o que eu quero dizer é que nós não temos nenhum movimento anti-anatômico. Eu vou dar para vocês umas dicas agora de como eu faço esse trabalho e como é que você pode aprender agora com coisas simples e melhorar a sua dança de uma hora para outra. Vou mostrar uma coisa para vocês agora que é muito simples, mas a maioria das pessoas não pensa nisso. Você já reparou que o seu peito, ele acompanha o seu peito do pé? Você já viu alguém andando na rua assim? Vai caminhar e vira o pé e depois o tronco. Vai caminhar, vira o pé e depois o tronco. Vai caminhar, vira o pé e depois o tronco. Isso não acontece. O que acontece quando a gente caminha? Eu viro o meu pé em função do meu tronco. Vou virando junto.
Para onde o meu peito do pé foi, o meu tronco também vai. E o que acontece? Aonde isso me ajuda na dança? Tem um movimento que a gente faz no 2 para lá, 2 para cá, e vocês já vão ganhar isso de bônus. Eu vou fazer o lado 1 e 2. E o movimento que a gente sempre faz é o giro no eixo. 1 e 2. O que eu tenho que fazer quando eu executo esse movimento? Na hora que eu vou girar, eu quero levar o meu peito do pé e o meu tronco junto. Quando eu faço esse movimento, eu entro, ó, 1 e 2. Isso facilita para que eu leve direto esse movimento. Algumas outras coisas a gente trabalha também, que é a preparação do giro, enfim, uma série de movimentos. Mas quando você entende que o seu peito do pé ele vai direcionar, você melhora muita coisa na sua dança. É o detalhe que faz a diferença. Uma outra coisa, todo mundo que vem começar a dançar, ela acha que tem que balançar o tronco. Balançar esse tronco. E na realidade não, eu tenho que controlar. Se eu quiser balançar, eu balanço. Se eu quiser não balançar, eu não balanço. Vou ficar com ele firme. Eu não posso dançar e pensar em balançar. Em um dos primeiros módulos do nosso curso está a preparação corporal, que mostra aonde o seu corpo tem que estar para você poder executar qualquer movimento de uma forma mais tranquila. Então, por isso que uma das coisas que a gente fala aqui não existe movimento difícil. O que existe, o seu corpo não está preparado para executar o movimento. E como a gente faz essa preparação? Através desses 30 anos, mais de 30 anos dando aula de dança, eu desenvolvi alguns exercícios que vão fazer com que você melhore a sua condição corporal, trabalhando mais, melhorando o seu equilíbrio e o seu eixo, para que a gente possa executar os movimentos com mais facilidade. Uma outra dica que vai aqui para vocês. A gente não percebe que a perna que está atrás que impulsiona o meu corpo para eu me deslocar. E muitas vezes a gente vai dançar e puxa a pessoa para dançar. Por exemplo, se eu junto tudo para fazer o básico do forró, eu junto o meu corpo para executar esse movimento e levo o meu corpo lá atrás, a gente vai dar um tranco quando dança. Daqui a pouco eu vou mostrar isso tudo para vocês dançando a dois. Um outro movimento que é uma base, que hoje a maioria das pessoas fazem, e eu falo para vocês, dança popular, você pode executar tudo. É até animado, porque o que acontece? Toda música que tem percussão dá vontade de balançar, dá vontade de colocar isso aqui no tronco. Mas a dança ela está aqui, ó, no controle. O tronco é a parte mais pesada do meu corpo, é ele que eu tenho que controlar. Se eu deixo ele balançando, eu levei o corpo, opa, eu não consigo voltar. E quando a gente dança dois, a gente tem que ter uma sincronia dos dois dançando. Então, o básico do forró, o meu movimento é atrás e abre, atrás e abre. E o que muita gente faz? Faz esse movimento abrindo o corpo lateral, abrindo o corpo lateralmente. Essa abertura me traz alguns vícios e essa abertura também não deixa com que o meu giro aconteça de uma forma melhor. E tudo que eu falo para vocês no início é pensando lá na frente. Porque se no início que eu danço eu vou dançar dessa forma, o que vai acontecer quando eu for dançar o forró mais rápido? Eu vou ter dificuldade porque eu simplesmente não controlo o meu corpo. Então o problema não é o passo, porque eu falo, fazer passo é fácil, dançar é difícil. Dançar é difícil porque eu tenho que ter esse controle corporal. Se eu controlo o meu corpo, eu executo qualquer movimento. Essa é a premissa do meu curso. Essa é a premissa da minha metodologia. E é isso que eu tento passar para vocês. Fazer passo é fácil. Uma outra coisa que acontece muito, esse atrás, quando eu faço forró, ele é pequeno, ele não é grande. Então, quando a gente está fazendo giro na dança, que eu vou girar minha dama, eu vou atrás grande, ó, eu não domino, eu não controlo o meu corpo, ok? Te mostrar uma coisa aqui e daqui a pouco eu vou mostrar isso tudo junto com a dama para você perceber como acontece. Sempre que eu vou atrás e o forró, a gente dança o forró no contratempo. Como é que isso acontece? Eu vou atrás e vou fazer uma marcação, contra. A hora que eu abro o paralelo é o meu tempo. Faço contratempo, contratempo. Ficando de costas para vocês para ver o movimento. Eu trabalho contratempo, contratempo.
Eu não posso colocar o meu calcanhar no chão, senão o meu tronco tem a tendência de ir para trás. Ok? Vou estar mostrando isso para vocês junto com a dama, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Recapitulando, eu não posso dançar balançando, eu não quero dançar abrindo muito o meu corpo, e quando eu faço esse impulsionamento que vai à frente, em geral a gente usa o braço para poder ir para frente. Eu quero usar o quê? A força da minha perna para poder ir para frente. Quando você entende esses detalhes, você melhora muito a sua dança. A qualidade da sua dança está diretamente proporcional à qualidade do seu básico. Se o seu básico não for bom, a sua dança não vai ser boa. Olha aqui como funciona isso. Vamos lá, galera. Alguns conceitos que a gente trabalha no forró. O primeiro deles, que é muito comum de todos fazerem e traz muitos problemas para mim lá na frente, é esse aqui, ó. Essa marcação abrindo. Tá errado fazer isso? Não, não tá errado. Eu posso dançar assim. Só que quando a gente começa, primeiro, quando eu começo a fazer o giro, a minha mão que conduz é a esquerda. Eu, para colocar aqui, ó, para eu executar o giro da dama em qualquer movimento que eu faço, ó, é a esquerda que vai fazer essa troca. Quando o aluno iniciante começa a fazer esse movimento assim, depois ele tem que fazer o quê? Ele tem que segurar essa mão para já conduzir com essa. Primeira coisa que acontece aí. A segunda coisa é, se eu estou com essa mão trocada, mas a gente acostumou a fazer esse movimento assim, quando você vai executar, você acaba fazendo isso. E aí o que acontece? Ó, esse ângulo para eu passar por trás da dama, ele é muito maior. Eu tenho que fazer um deslocamento, senão eu vou bater o meu corpo no corpo da dama. Então, por que a gente trabalha esse movimento, essa base, indo aqui ao lado? Ó? 1 e 2, 3 e 4 atrás, 5 e 6, 7 e 8. Para eu não fazer essa abertura muito grande. A segunda coisa que acontece, ó, quando eu faço o giro e agora eu vou atrás, ó, se eu acostumo o meu corpo aqui, eu vou até conseguir fazer, porque aqui agora eu vou ter que girar mais para poder chegar até aqui, mas eu consigo fazer. Mas me traz uma dificuldade para quando eu for dançar o forró mais rápido, quando eu for dançar o baião. Se eu estou dançando shot, tudo bem, mas mesmo assim, o shot eu tenho que estar mais perto da dama e não tão longe. Então isso me traz esse problema de levar muito tronco atrás. E uma outra coisa é, quando a gente trabalha esse movimento, a gente joga a perna muito lá atrás, muito lá atrás, muito lá atrás. Então, observa bem uma coisa. Se eu quero girar, trocar de lado com a dama, e eu faço um movimento grande atrás, o que acontece? Eu me afasto dela, para eu passar lá para o outro lado é muito mais difícil. Agora, imagina você fazendo isso num forró rápido, como que vai ficar? Então acaba ficando assim, eu vou dançar o movimento e vou fazer grande. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Quando o forró acelerar, eu vou estar tentando fazer esse movimento. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7. E aí eu entro num desespero para executar isso. O que eu quero dançar? O meu movimento pequeno. O meu passo atrás, ele é pequeno. No I, eu vou avançar para trocar de lado com a dama. Se o forró acelera, se a gente vai dançar um baião, 3 e 4, 5 e 6, eu vou ter um movimento muito melhor para executar. Uma coisa muito comum de acontecer é as pessoas chegarem para dançar e achar que quem dança é o tronco. Na realidade, o tronco não dança. Eu não quero balançar. Eu posso balançar? Posso. Por isso que a gente trabalha muito com uma coisa chamada controle corporal. Se eu quiser, eu balanço. Se eu quiser, eu faço a minha marcação no lugar. Por quê? Se eu trabalho essa marcação aqui balançando, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Se eu for dançar um shot, vou fazer a marcação mais tranquila. Se eu for dançar um baião que é mais rápido, eu vou gastar muito mais energia para executar o movimento. Então eu não quero pular, eu quero manter o meu tronco fazendo a marcação simples, porque se eu preciso acelerar, não passa o movimento, ou não faço tanto esforço para executar esses movimentos dessa forma, ok? Outra coisa que acontece muito, e que a gente trabalha isso no básico, que é o quê?
Você, quando vai atrás, a minha perna me impulsiona para eu ir à frente no movimento. Quando a gente não tem essa informação, tanto as damas quanto o cavaleiro, a gente acaba dando um tranco no braço. Na hora que vai atrás, você quer voltar. Um dá um tranco no outro, quer voltar e dá um tranco no braço do outro. Então, quando eu faço o movimento atrás e abro, a minha perna que está atrás é que me impulsiona para eu ir para frente e chegar até a dama. Senão a gente vai dançar um dando um tranco no outro, dando um tranco no outro, dando um tranco no outro. E aí a mesma coisa que eu falei com vocês. Quanto mais rápido o forró, mais rápido vão ser esses trancos. Então eu tenho que entender esse movimento para não fazer isso. Não puxar a pessoa que eu estou dançando. Eu quero fazer o movimento de conduzir, de ir até ela. Então qual é a função do braço do cavaleiro? Direcionar. Fazer esse movimento para direcionar o que eu quero dançar. Minha mão esquerda vai direcionar a dama para ela fazer um giro. Minha mão esquerda vai direcionar a dama para levar um movimento por trás. Minha mão esquerda deu um up para ela executar um movimento. Meu braço travou a dama. Minha mão direita está relaxada, minha esquerda também, para entrar no movimento junto com a dama. Ok? Fica a dica. Entenderam melhor agora o que eu estava falando com vocês? Isso que eu costumo dizer, que a dança é difícil porque é fácil demais, tá? Existe uma outra coisa que eu comecei a fazer agora com os meus alunos, que é trocar essa palavra difícil pela palavra trabalhosa. É difícil quando eu não entendo, não sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou estar aqui para te mostrar qual é o caminho que você tem que seguir. Depois que você sabe o caminho que você tem que seguir, aí as coisas ficam mais fáceis, mas não menos trabalhosas. Porque depois que eu dou o primeiro passo, em seguida eu tenho que ter foco e determinação para que eu consiga melhorar e atingir os meus objetivos na dança. Uma coisa que eu estou fazendo hoje, até com os meus alunos presenciais e também com os alunos, né, que eu já tenho alguns alunos online, é fazer com que eles treinem, com que eles exercitem. Eu disse uma vez que eu ia fazer uma propaganda enganosa. Aprenda a dançar em 48 horas. Numa turma presencial, 48 horas são 6 meses de aula. Se você faz aula 2 vezes por semana, você faz 8 horas aula mês, 6 vezes 8, 48. Então você leva 6 meses para você executar essas 48 horas de aula. Mas se nessas 48 horas de aula, nesse intervalo, você treinar, você executar os movimentos e as dicas que o professor está te dando, você vai reduzir muito esse tempo. Então, às vezes a pessoa me pergunta, quanto tempo eu levo para aprender a dançar? Eu respondo, quanto tempo você tem para exercitar? E você vai exercitar? E claramente acontece o quê? O aluno que exercitou, ele está mais preparado para aprender o próximo passo. O que não exercitou tem que relembrar e depois ele vai aprender o próximo passo. Então, quanto mais você treina, mais rápido vai atingir os seus objetivos. Eu digo que esse curso, ele é para você que acha que é tímido, acha que tem dificuldade. E outra coisa, se você acha que não tem ritmo, eu falo muito com as pessoas que, assim, às vezes esse ritmo é uma falta de controle corporal. Porque se você consegue fazer o movimento no tempo, mas quando você vai fazer esse movimento, você leva muito o seu corpo lá atrás, você não vai conseguir entrar no ritmo, você não vai conseguir seguir a música. Então a questão é muito mais controle corporal do que o ritmo em si. É também para aquela pessoa que de repente hoje a gente tem a facilidade do YouTube. Aí você entra e quer aprender tudo no YouTube, mas as informações elas estão dispersas e principalmente não tem o como você tem que fazer. Lá dentro do YouTube tem o que você tem que fazer. O diferencial do meu curso, tanto no presencial quanto no online, eu mostro para você o que você tem que fazer. Eu falo muito com os meus alunos que eu passei por isso também. Quando eu era aluno e eu tinha que fazer um movimento que eu não estava conseguindo fazer e o professor virava para mim e fala, relaxa, Marcelo. E eu tenso, não tem como relaxar, dava vontade de dar uma bordoada no professor.
Por isso, com medo de levar essa bordoada, em geral eu não falo para o aluno relaxa, eu falo para o aluno respira. Se você está no momento que você está com dificuldade, com tenso, respira para você atingir esse objetivo. Então, como eu estava falando com vocês, lá no YouTube, muitos não vão te ensinar isso. Isso que você tem que fazer. Vão te mostrar os passos, o movimento. Por isso também que eu falo muito para vocês que eu não ensino a você a dançar. Eu ensino a você como aprender a dançar. Qual é a diferença disso? Se você controla o seu movimento, se você controla o seu corpo, por exemplo, o padrão 5V, que ele é um padrão que mostra para vocês movimentos de conexão. Então você vai entender como você conecta um movimento no outro. Como é que o seu braço vai trabalhar? Aonde tem que estar a tua postura? Como acontece a conexão de mão? Qual foi o movimento anterior que ele fez para poder chegar naquele passo? E aí você consegue compreender melhor a dança. Então, através da prática, você vai adquirindo segurança. Isso acontece também na dança. Quanto mais você exercita, mais rápido você aprende. E não esqueça, a qualidade do seu básico define a qualidade da sua dança. Mas agora, imagina só, se você seguir só essas dicas que eu te dei, de preparação corporal, desse 2 para lá, 2 para cá, de não balançar quando está fazendo o movimento, você já vai melhorar muito a sua dança. Eu quero ver você dançando a 2 com alegria, leveza e segurança. E quando isso acontecer, me manda um vídeo, me marca lá, que eu quero ver essa evolução de vocês, que é uma coisa que me traz muita alegria, é ver hoje alguns casais que começaram a dançar. Eu vou até colocar um vídeo aqui para vocês de alguns casais que começaram a dançar e no primeiro mês de aula já estavam lá no baile, dançando, se divertindo, enfim, isso é uma coisa que me traz muita satisfação. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com você. Porque com esses 30 anos de experiência, eu já vi muita gente chegando do zero e conseguindo evoluir e chegando até o avançado, como eu falei para vocês, de uma forma leve, tranquila, simples e objetiva. Veja bem, vamos trocar o difícil pelo trabalhoso. E eu sempre digo para os alunos, sem foco e determinação, a gente não consegue atingir o objetivo. Se você consegue no início trabalhar bem o seu básico, tudo vai fluir de uma forma mais tranquila. E eu tenho certeza que esse curso é para você e que você vai ter resultados com isso. E depois manda lá para mim e me marca como eu falei antes contigo. Então, e por esse curso você vai pagar o valor de R$ 497. Mas ainda vai ganhar alguns bônus. Você vai ganhar o Analytics Pro, aulas ao vivo no Zoom, uma comunidade para conversar com os dançarinos, playlists para você poder treinar, canal aberto com a gente no WhatsApp e acesso à nossa live Papo Cabeça. Esse valor de R$ 497 você pode pagar em 12 vezes no cartão de R$ 48,79. Mas os 20 primeiros que comprarem esse curso vai ter um desconto especial e você vai pagar R$ 397, ok? Então corre lá, já compra o teu curso para você ganhar esse desconto. Quando eu resolvi colocar a minha metodologia na internet, não foi simplesmente para eu poder ter mais dinheiro, ter uma nova fonte de renda. Claro que também foi por causa disso. Mas foi a oportunidade que eu vi em poder levar para mais pessoas toda essa energia e tudo que a dança traz de bom para a nossa vida. Depois que eu comecei a dançar, eu não parei mais. E muitas vezes, quando eu não estou bem, quando eu não estou num astral legal, eu saio para dançar. E quando você dança, você não está pensando em nada. É você, a música e a sua parceira. A dança, ela traz para você também a oportunidade de você conhecer pessoas novas, de você se conectar com outro mundo. É levar para vocês o que a dança trouxe para mim. Eu falo muito que a dança é uma ferramenta e ela tem que ser bem usada. Se ela for bem usada, ela vai trazer benefícios para vocês. É conseguir atingir mais pessoas que vão usufruir dessa ferramenta e com ela conseguir mudar a sua vida, conseguir ter um novo astral, conseguir ter um novo direcionamento e você conseguir ter uma vida mais animada e mais divertida. Então agora você tem duas opções. Ou você continua deixando a timidez e a insegurança tomar conta da sua vida, ou entra no nosso curso e tem o controle do seu corpo, tome o controle da sua vida e você vai se sentir muito melhor dançando. Clica lá no botão, se
Se tiver alguma dúvida a mais, conversa comigo e eu espero vocês para poder os conduzir nessa jornada de uma forma simples, tranquila, leve e objetiva. Espero vocês. Bora dançar?